As únicas expectativas que você precisa atender sobre sua vida e sobre o que você faz, e sobre você, sobre quem você é, sobre o que você deseja ser, sobre o que você deseja realizar, sobre a vida que você deseja construir, são as suas próprias expectativas, de mais ninguém. Olá, eu sou a Tata, eu espero que você esteja bem. Nesse mês a gente está falando sobre o livro, está trazendo insights sobre o livro Mente Blindada, de Susan Anderson. Esse livro traz 12 métodos para que a gente consiga reprogramar a nossa mente, transformando nossa mente numa mente positiva, numa mente blindada, certo? Para que a gente consiga tomar as rédeas da nossa vida e alcançar nossos objetivos e realizar nossos desejos. E hoje a gente vai trazer insights sobre o 4º capítulo do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, cujo título é Domínio do Poder da Mente, Hora de Mudar de Ideia. O primeiro insight que eu gostaria de trazer para vocês sobre o domínio do poder da mente, hora de mudar de ideia, assuma a responsabilidade sobre sua própria vida para ter autonomia e controle do que nela acontece. Somente no momento em que você assume a responsabilidade sobre sua própria vida, você consegue ter o controle sobre ela e dessa forma ser capaz de construir, de realizar tudo o que você deseja, seus objetivos, se entender melhor, entender o que acontece na sua vida, o porquê, avaliar o porquê das coisas acontecerem em sua vida, né? E conseguir ter o controle e maior controle sobre as consequências, sobre o que acontece em sua vida. Por exemplo, a gente não pode reclamar do trabalho que a gente está hoje, se a gente está hoje no trabalho que é consequência das nossas escolhas no nosso passado, não é isso? Então, sabendo disso, a gente começa a agir com mais consciência, com mais presença, né? Fazendo escolhas coerentes com o que a gente realmente deseja, com nossos objetivos maiores. Ou seja, fugir da responsabilidade sobre o que acontece em sua vida só vai fazer com que você não tenha poder sobre a realização dos seus desejos, né? Você perde completamente o poder sobre a sua própria vida e sobre a realização, o controle sobre o que você realiza em sua vida. Ou seja, é difícil, é quase impossível você conseguir alcançar os desejos que você tem, a realização dos seus objetivos, quando você não escolhe, não tem, digamos assim, não tem as rédeas do que acontece na sua vida, não assume a responsabilidade, não chama para si a responsabilidade do que está acontecendo em sua vida. Sempre está apontando, né? Culpados, sempre é um outro, uma circunstância, sempre existem outros responsáveis, existem culpados, jamais você é o responsável. E isso te deixa completamente vulnerável, deixa a sua vida completamente à mercê do que acontecer, né? Basicamente, assim. E aí fica quase impossível a realização dos seus desejos, né? A realização dos seus objetivos maiores. Então, a gente precisa assumir, a gente precisa ter a consciência de que os responsáveis, eu sou a responsável pelo que acontece em minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas consequências das minhas escolhas. Falhando, vencendo, sempre na minha vida eu tenho uma responsabilidade. Dessa forma, eu assumo também o poder sobre o que acontece. Então, assim, até quando a gente falha, a gente, sabendo identificar aquela falha, sabendo sabendo lidar de forma madura com aquela falha, a gente vai identificar, a nossa preocupação vai ser identificar por que nós falhamos, por que a gente fracassou naquilo ali. E identificando a razão daquilo, a gente vai simplesmente corrigir. E na próxima vez que a gente for fazer, que a gente for executar alguma atividade em busca de alguma
realização, ou o que for, a gente já vai estar mais confiantes, porque a gente sabe que a gente tem poder sobre a nossa transformação, a nossa evolução, a construção da vida que a gente deseja ter, né? E a construção de quem desejamos ser. O segundo insight sobre o capítulo Domínio do Poder da Mente, Hora de Mudar de Ideia, que é o 4º capítulo do livro Mente Blindada de Susan Anderson, aprenda a tomar decisões. A gente precisa aprender a tomar decisões. Você se torna adulto quando você entende que os equívocos e os fracassos de sua vida fazem parte da sua vida. Elas são parte do que você se torna, do que você está construindo. E assim como tudo que acontece em sua vida, também é responsabilidade sua. E quando a gente tem um filho, quando a gente tem um pet, enfim, quando a gente é responsável por alguma coisa, até uma função que a gente ocupe dentro de alguma empresa, enfim, a gente precisa sempre estar observando o que tá dando certo e o que não está, e para conseguir justamente ir fazendo os ajustes e tornando seja o nosso cuidado, a nossa criação com nossos filhos, nossos animais, ou a função que a gente ocupa, fazendo deles cada vez melhor, né? Tornando uma qualidade cada vez melhor e satisfazendo tanto o outro lado quanto o nosso próprio lado, porque naturalmente a gente vai se sentir mais satisfeito, a gente vai se sentir mais seguro, mais confiante, cada vez mais próspero, né? Porque afinal de contas a prosperidade não é só sobre dinheiro, a prosperidade é sobre também a sua alma, o seu ser, o seu intelecto. Tudo isso, à medida que a gente vai assumindo a responsabilidade e aprendendo que as nossas decisões sempre trarão consequências, e quando a gente não assume a decisão sobre algo em nossas vidas, outra pessoa vai assumir, ou alguma circunstância vai assumir. E aí a gente perde completamente o controle sobre isso, né? Então, assim, é lógico que é melhor a gente ter essa responsabilidade, a gente ter esse controle. Afinal de contas, é a gente que sabe o que é melhor pra gente, não é isso? Então, assim, aprender a tomar decisão é um primeiro passo, assim, vamos dizer assim, que é um dos passos primordiais para que a gente realmente se qualifique como pessoas adultas em todos os sentidos, né? Não é só no sentido convencional da palavra. O terceiro insight que eu gostaria de trazer sobre o livro Mente Blindada, de Susan Anderson, o 4º capítulo, né, sobre o domínio do poder de nossa mente. Pare de seguir os padrões dos outros e siga seus próprios padrões. Siga seus próprios termos e julgue seus atos de acordo com eles e não com os termos dos outros. Você precisa parar de pensar no que os outros estão pensando de você, no julgamento alheio. Isso não vai te ajudar em nada, isso não vai agregar em nada em sua vida. Pelo contrário, isso vai te congelar, isso vai impedir que você caminhe, que você dê os seus passos, que você ande em direção às suas conquistas, as conquistas que você merece, que você trabalha para conquistar, as batalhas que você firma todos os dias para realizar seus sonhos e seus desejos. Além disso, quando a gente tenta se proteger dos julgamentos e dessa forma age se protegendo exacerbadamente, ou seja, congelando, deixando de agir, deixando de correr atrás da realização dos seus desejos, dos seus objetivos maiores, você aparenta a fraqueza. E, sinceramente, quem mais você temia ser julgada é quem mais vai te julgar quando você agir dessa forma. Outra coisa que também acontece comumente é quando a gente se preocupa muito em ser aceito, em sermos aceitos, né? Sempre preocupados com o julgamento alheio, sempre, né, querendo agradar ao outro. A gente, em vez de estar usando a nossa energia para o que realmente faz sentido, para o que está alinhado com os nossos objetivos, com os nossos desejos,
a gente está gastando a nossa energia para agradar a pessoas, muitas vezes, que não fazem nem parte da nossa vida. Pessoas, inclusive, muitas vezes, pessoas que nem se afinam com a gente. Ou seja, ou a gente não se afina com elas. E aí, em vez de veja se isso faz algum sentido, em vez de estar usando a sua energia para construir algo benéfico para você, usando a sua energia para realizar, para assumir a responsabilidade e tomar as decisões que vão te levar ao lugar onde você quer chegar, a vida que você quer viver e a pessoa quem você quer ser, você está usando sua energia para fazer coisas que não tem nada a ver com o que você é, com quem você é, nem com o que você deseja ser, nem com a vida que você deseja viver, para agradar uma pessoa que não faz nem parte da sua vida ou não tem nenhum tipo de afinidade, nem sintonia com o que você, com seus objetivos e com o que você é e quem você deseja ser. Veja se isso faz algum sentido. Portanto, minha gente, a gente precisa aprender a dizer não ao que não está coerente com o que a gente deseja, com quem a gente é. Dizer não ao que não está alinhado com o que a gente deseja, com os nossos objetivos maiores, com quem a gente é, com quem a gente deseja ser, com quem a gente deseja viver, com quem a gente deseja viver, certo? Isso é um princípio básico de auto-amor, de autorrespeito. Então, vamos aprender, mais uma vez, reforçando, a dizer não ao que não está de acordo com o que a gente deseja, com quem a gente é, com quem a gente deseja ser, com quem a gente deseja e merece viver, com o que a gente quer construir para nossas vidas, para as nossas famílias. As únicas expectativas que você precisa atender sobre sua vida e sobre o que você faz, e sobre você, sobre quem você é, sobre o que você deseja ser, sobre o que você deseja realizar, sobre a vida que você deseja construir, são as suas próprias expectativas, de mais ninguém. E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou falar do quarto insight, do quarto capítulo do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, né, que é sobre o domínio da nossa mente, mudando de ideia. E esse quarto insight é: ter controle de sua mente também significa economizar energia psicológica para usá-la no momento certo. Ter o controle sobre a nossa própria mente é o que há de mais poderoso em nossas vidas. É o que a gente pode fazer de mais poderoso sobre nossas próprias vidas. Pensando nisso, a gente deve ter em mente que quando a gente tem esse controle da nossa própria mente, a gente utiliza bem a nossa mente de acordo com o que a gente deseja, de acordo com o que nos faz bem, né? Tanto no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, com nossas atividades profissionais e também com nossas atividades pessoais. Isso, quando a gente tem esse controle, a gente consegue ter um equilíbrio, dividir bem a função e a causa de cada atividade que a gente executa. Isso faz com que a gente economize bastante energia e quando a gente economiza essa energia, a gente consegue distribuir de maneira justa e de maneira abundante a energia ao que realmente interessa em nossas vidas. A gente precisa ter muito cuidado porque desde quando surgiu a internet e logo depois as redes sociais, a gente se acostumou com uma carga dopaminérgica muito grande o tempo todo. A gente tem... a gente posta, a gente tem a reação na mesma hora, a gente posta uma reação, tem uma resposta praticamente instantânea, e os vídeos, e o que aqueles vídeos curtos provocam na gente, na nossa mente, no nosso cérebro, e isso causou em muitas pessoas, né? Basicamente, se a gente não tiver cuidado, não tiver a consciência desse risco, a gente vai também ficar da mesma forma, uma necessidade de respostas rápidas, né? Um imediatismo muito grande. E aí isso causa outros danos, como ansiedade, por exemplo. E a gente se torna dessa forma também pessoas reativas. A gente não responde, a gente reage, a gente
A gente não tem a capacidade de observar, a gente não tem a capacidade, a gente perde a capacidade de observar, a gente perde a capacidade de escutar, né? De enxergar, enfim, de analisar. A gente, na mesma hora que a gente está vendo, a gente reage, né? A pessoa já está reagindo, a pessoa já está julgando muitas vezes, enfim, está fazendo alguma reação, né? Mas mesmo que não reaja nas redes sociais, propriamente, está reagindo na mente, né? Voluntário ou involuntariamente. E isso provoca danos horríveis ao nosso cérebro. E a gente precisa ter um controle muito grande sobre o consumo das redes sociais, né? Como a gente consome as redes sociais. As redes sociais podem ser muito... Sempre foram, né? Desde as redes sociais antes da internet, né? As redes sociais são necessárias, inclusive, mas a gente precisa saber usá-las para não se perder e acabar que, em vez de trazer boas coisas, bons momentos para a gente, né? Construir bons frutos para a gente, trazer danos a nós, a nossa saúde mental, física e até as nossas relações como um todo. Então é isso, reforçando, isso também faz parte do controle da nossa mente. E aí, quando a gente tem o controle da nossa própria mente, quando a gente tem o domínio sobre a nossa própria mente, assumindo a responsabilidade sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente consome, sobre as escolhas que a gente faz e tomando as decisões sobre nossas próprias vidas, a gente consegue viver de acordo com quem somos e com quem desejamos ser e com quem desejamos construir, né, em nossas vidas e prosperar dessa forma, né? Prosperar intelectualmente, prosperar materialmente, moralmente e subir as escadas, né? Evoluir na vida, que é para isso que a gente está aqui, né? Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e assista aos outros vídeos da série Mente Blindada de Susan Anderson, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!